É muito bom estar na casa de Deus nessa manhã, estar com os irmãos, cultuar ao nosso Senhor e também poder ouvir da palavra dele, aprender mais sobre quem ele é e o que ele fez por nós. Hoje nós vamos estudar um livro que eu particularmente gosto muito e que para a Igreja Adventista é parte de quem nós somos, a razão, por assim dizer, da nossa existência. Daniel, capítulo 1. O livro de Daniel é um livro que traz muitas informações grandiosas, é um livro profético muito importante. Entretanto, normalmente, quando nós vamos a Daniel, como nós vamos aos textos escatológicos, aqueles textos repletos de símbolos, de imagens, de figuras, nós vamos a eles com intenções muito específicas. A gente quer satisfazer alguma curiosidade que nós tenhamos, a gente quer satisfazer alguma dúvida que nós venhamos a ter, até porque são textos difíceis. Entretanto, é importante que a gente experimente esses livros mais preocupado com a mensagem que eles têm a dar para nós do que com a mensagem que a gente gostaria que eles tivessem. É importante que a gente sinta o gosto do texto tal como ele é. O livro de Daniel é dividido em duas grandes porções, a porção histórica e a porção profética. Então, Daniel 1 a 6, porção histórica, 7 a 12, a profética, sendo que, entremeado pelo texto profético, nós temos textos históricos, e entremeado pelos textos históricos, nós temos textos proféticos. Hoje a gente vai ler a parte histórica, a parte que introduz ao livro, e que tem mensagens grandiosas e poderosas para a nossa vida. O que eu acho importante e interessante é como a Bíblia ela consegue ser relevante para os nossos dias, apesar de ter sido escrita em contextos tão afastados da nossa realidade. Isso prova ser um livro divino. Ele não é um livro que satisfaz os nossos desejos literários apenas, mas ele é a palavra de Deus em forma, em sotaque humano. Então, Daniel capítulo 1, você já teve tempo aí para encontrar o texto, nós vamos ler todo ele hoje, mas antes disso nós vamos orar pedindo a Deus que ele seja conosco. Senhor, nós te pedimos que o mesmo Espírito que inspirou esse texto venha estar conosco agora, nos iluminando, tirando, ó Deus, da nossa mente aquilo que nos impede de compreender e enxergar a verdade, abrindo o nosso coração a compreender, a entender, mas a, sobretudo, praticar aquilo que o Senhor revela a nós. Nós queremos te pedir, então, ó Deus, que eu seja um canal para que esse texto, que foi inspirado por Ti, seja compreendido e vivido na vida da Tua igreja nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos então do verso 1 ao verso 3, ok? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e a parte dos utensílios do templo de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família real e dos nobres. Nós estamos, nesse momento, em 605 a.C. Nesse momento, o reino da Babilônia era a grande potência da época. A primeira grande potência que nós enxergamos lá no capítulo 2, que daria ali o início do cronograma profético revelado pelo texto bíblico. Nesse momento, nós temos parte do povo de Deus que restava organizado como um Estado, como uma nação. Isso porque a outra parte tinha sido destruída por
nações estrangeiras. Esse pedacinho do povo que estava aqui estava agora perdendo a sua autonomia e a sua liberdade. Para um Estado ser Estado, para uma nação ser nação, ela tem que ter o que a gente chama de soberania, né? Tem que ser uma região independente, tem que ser o seu próprio governo. E o que eles estavam perdendo nesse momento com a invasão de Nabucodonosor era exatamente isso. Estavam perdendo parte da sua identidade como nação. Eles não seriam destruídos, mas ao invés disso, eles agora serviriam a um outro governo. Eles estariam abaixo de um outro jugo. E isso é importante para a gente entender, porque quando nós vamos aos primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros, e quando nós vemos o processo em que Deus elege Israel para ser o seu povo, ele vai dizer que o povo de Israel deveria ser luz às nações. A partir do momento que o povo perde a prerrogativa de ser luz às nações e é subjulgado por elas, quer dizer que algo que havia sido idealizado por Deus e que estava no seu plano estava mudando. O que nós estamos vendo aqui é uma expectativa, é uma quebra da expectativa do que Deus havia revelado antes. E a razão para isso é muito clara. É porque as promessas de Deus tinham a ver com a sua aliança. E a aliança é um contrato de 2 partes. É um Deus que promete e um povo que responde com obediência. O que a gente está vendo aqui, especialmente no verso 2, vejam só, o Senhor entregou nas suas mãos. É um ato de Deus julgando. É um ato de juízo. E Deus nem sempre usa juízes justos, nem juízes bons. Deus, às vezes, usa o que é mal para corrigir o seu povo. O que nós percebemos aqui é que o que havia de mais sagrado, de mais importante, que era o templo, estava sendo atacado. Os objetos que eram dedicados ao serviço do culto estavam sendo enviados para uma terra onde eles serviriam, no máximo, como itens de museu, para dizer que aquela nação que tinha aquele Deus era agora parte de uma outra nação e estava subjugada por eles. Imagine que esse espaço em que nós estamos agora virasse um baile funk. Imagine que aquilo que foi dedicado e criado para ser objeto de adoração tivesse agora ganhando um novo fim. E agora que você conseguiu entender o quanto isso pode ser doloroso, imagine isso para quem está vivendo naquele momento. Como reagir a uma situação tão difícil quanto essa? O verso 2 também vai mostrar para a gente algo que é importante e que faz todo sentido até o final da nossa mensagem. A gente tem no verso 2 uma menção à cidade de Sinar. Sinar é uma cidade que aparece lá no livro de Gênesis como sendo a cidade onde foi construída a Torre de Babel. O que nós encontramos em Sinar não é meramente um aspecto assim geográfico. O que nós encontramos em Sinar, meus irmãos, é uma perspectiva sobre adoração. Uma perspectiva que usurpa de Deus aquilo que a Ele pertence e atribui a outro que não é Ele. O que a gente vê aqui é um espírito que deseja, um espírito no sentido de pensamento, uma forma de pensar, de raciocinar, de agir, que rouba do Senhor aquilo que é dele. Os objetos do templo foram roubados, mas eu posso dizer que eles não eram mais valiosos, porque o verso 3 vai dizer que outra coisa que foi levada foram o quê? Os jovens mais proeminentes do reino. Verso 3. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência, instrução e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhes que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônicos.
O que nós vemos lá no verso 2 é que Deus entregou esse povo, mas Deus não desamparou esse povo, porque o que nós vimos aqui nos versos 3 e 4 são pessoas que foram fiéis, íntegras e continuaram junto a Deus em contextos difíceis. Mas a reação que nós vemos nele é uma reação de fidelidade, apesar da circunstância. Esses homens haviam sido separados desde muito jovens, até pela linhagem que eles pertenciam, para serem servos de Deus, servos do Altíssimo, para servir sendo bons governantes. Mas agora eles usariam seus conhecimentos para outra coisa, e para um outro propósito. Mais uma vez a gente vê aquela ideia de algo sendo tirado para servir a outro que não a Deus. Os objetos do templo ganharam um novo uso, mas as pessoas em especial. Mas as pessoas não são objetos inanimados. As pessoas fazem escolhas. E é aqui que esse texto se torna grandioso e poderoso. Porque o verso 4 vai dizer que eles foram escolhidos para aprender da cultura, para aprender da língua dos babilônicos. E veja, para o mundo antigo, os babilônicos eram pessoas de outro nível, estavam em outro patamar. Os babilônicos tinham sistemas de esgoto extremamente bem desenvolvidos. Sabe o quanto isso é valioso? Nova Iguaçu hoje tem 90% do esgoto jogado in natura. O sujeito lá não tinha tratamento, mas tinha tudo encanado. A gente conhece regiões aí que nem isso tem. Mas os babilônicos tinham isso, olha, séculos antes de Cristo. Tinham conhecimento para questões relacionadas à economia, a juros compostos, que fazem inveja a muito banco hoje em dia. Os sujeitos eram muito bons. E o tanto que eles tinham de conhecimento, eles tinham de crueldade. E nesse contexto aparecem 4 nomes, que não são protagonistas, mas são coadjuvantes de uma história onde Deus, sim, é o principal. Verso 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudessem servir diante do rei. Os babilônicos eram também muito bem desenvolvidos, não só nas áreas das exatas e da engenharia, como entendiam muito bem do que hoje a gente vai chamar de sociologia, antropologia, essas matérias aí do pessoal que estuda humanas. Uma das coisas que eles faziam era uma prática que a gente pode chamar hoje de aculturação. O que é isso? Que palavrão é esse? Aculturação é quando eu pego alguém que está numa determinada região, tiro dele a força daquela região e o planto em outro lugar. Quando isso acontece, você tem um choque de cultura. E o que você faz para evitar esse choque de cultura? Você habitua, você ambienta essa pessoa no lugar em que ela vai estar sendo colocada. E é exatamente isso que eles fazem. Escolhem os melhores e investem na educação deles, para que agora eles possam não só servir de forma mais adequada, mas também estar abaixo ali de uma outra realidade. E uma outra coisa que vai ser feita para isso é mudar a alimentação. E uma coisa que me surgiu assim na cabeça enquanto eu li esse texto, e eu pensava sobre a questão da alimentação que o texto está mostrando, é o seguinte, gente, a viagem que eles fizeram a pé, da região de Israel, de Judá, a terra que pertencia ao povo de Deus, até a Babilônia foi de uns 1.500 quilômetros. Você imagine isso sem estradas, a pé e com muitos riscos que existiam na região. Alguns especialistas vão dizer que essa viagem aí durou por volta de uns 3 meses, caminhando, sol a sol. Quem está no deserto passa a privação, ainda mais quando é escravo. Agora imagine, você saiu de onde você seria nobre,
Você foi colocado numa situação de sofrimento durante meses. Você teve que se ambientar a uma nova realidade em que agora você não era mais nobre, você era escravo. Eles serviriam aqui como eunucos. Isso significava que, para homens, eles perderiam um símbolo importante da sua masculinidade. E quando eles chegam no lugar, eles não são recebidos com tanta dureza assim. Não são recebidos com tanto desdém. Pelo contrário, o que o rei oferece para eles? O que havia de melhor. O que o rei oferece para eles é o que melhor poderia se imaginar em termos de alimentação, de conforto. Eles teriam os melhores vinhos, teriam a melhor comida e começariam a ser ambientados, através disso, numa realidade que não era deles. O conflito aqui tem a ver com esse padrão de pensamento, que é o padrão de Sinar. E esse padrão de pensamento aqui tinha a ver com alimentação. E Daniel, diferente desse padrão grego, desse padrão platônico que a gente tem hoje, de separar áreas da vida, dizendo que isso aqui é espiritual, isso aqui não é, o que nós vemos em Daniel é que, para ele, a alimentação era prova de fidelidade. Por quê? Vamos em frente, verso 6. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. Existem coisas que fazem parte da nossa vida e que têm a ver a forma com que nós reagimos ao que é sobrenatural, a quem é Deus para nós. A gente já viu aqui que isso tem a ver com adoração, isso tem a ver com alimentação, e tinha a ver para Daniel e seus amigos em especial, mas a gente vê uma outra característica que o povo de Israel tinha, que eram os nomes. E agora o que a gente vê é uma usurpação nos nomes. Os nomes que pertenciam, que eram menções à justiça de Deus, como é o caso de Daniel, à santidade de Deus, esses nomes foram substituídos por nomes de outros deuses, de deuses babilônicos. Esses jovens estavam tendo atacadas as suas características e a forma como eles deveriam agir perante Deus. A vida que eles deveriam ter perante quem Deus é, nas mais variadas áreas possíveis. E o processo de aculturação acontecendo. E que deveria ser concluído, como nós vimos aqui no verso 5, em 3 anos. Passariam ali por um processo de universidade na Babilônia. Aprenderiam muito do que precisavam, muitos desses ensinos, bons ensinos, questões que eles não teriam acesso de outra forma, mas vários outros maus ensinos, valores que conflitavam com aqueles que eles tinham. Eles perderam o controle da sua terra como nobres, perderam também o controle do seu cardápio. Mas mais do que isso, eles perderam os seus nomes, que eram a identidade de quem eles eram e de quem a eles serviam. Era um processo de roubar o que a Deus pertencia e colocar no lugar a devoção a outro que não o Senhor. Mas o verso 8 diz algo que para mim serve assim como um divisor de águas nesse texto. Vamos lá. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade,
poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelos chefes dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Existem muitos detalhes aqui, grandiosos e poderosos. Um deles é o seguinte: Daniel entendia que o mundo em que ele estava não podia ditar as formas de vida que ele adotaria. Daniel entendia que o processo de aculturação que os babilônicos queriam colocar para ele era um processo em que Deus saía de jogada, em que outras coisas tomariam esse lugar. E é por isso que eu acho poderoso o que diz o verso 8, porque Daniel decide não se contaminar. Essas palavras me fazem lembrar o contexto de Jesus pouco antes ali de ser crucificado, na oração sacerdotal, em que Jesus, orando pelos seus discípulos, pede a Deus para que Deus os proteja, que não os tires do mundo, mas que os proteja onde eles estão. Porque a realidade em que a gente está inserido é a de um contexto em que a gente não vai sair daqui agora. Deus não nos chama para si a cada tentação. O que Deus faz por nós é oferecer forças para a vitória no momento em que nós somos tentados. E isso importa, porque a decisão de Daniel é a mesma que nós devemos ter em vários momentos da vida. É a de decidir não se contaminar. E a de tomar medidas e decisões que nos ajudem em direção a isso. Isso tem a ver com um processo que é constante de santificação. Lendo um livro um tempo atrás, eu li uma história que eu achei muito bonita. Uma criança chega para um bispo da igreja anglicana e pergunta a ele se ele era santo. E ele responde de uma forma muito interessante. Ele vai dizer: veja, em Cristo eu fui justificado, eu estou me tornando santo, e quando ele vier, eu serei santo completamente. Essa ilustração mostra para nós esse processo da vida, longo, grande, em que a santificação não é simplesmente um processo único, mas ela se estende durante a nossa vida e ela cresce à medida de que Deus nos dá graça para, assim como Daniel, nós não nos contaminarmos. Para Daniel, o ato que ele precisou tomar foi mudar a alimentação. Por quê? A alimentação aqui de Daniel não tinha a ver com não comer produto industrializado, não tinha a ver com ser vegano. O problema é que a alimentação aqui envolvia a adoração de uma forma ainda maior do que para nós ainda hoje envolve. A comida era oferecida a outros deuses. Daniel entendia que ao se sentar àquela mesa, o que estava acontecendo? Daniel compreendia que ao se sentar àquela mesa, ele estava participando de um ato de adoração que ele não iria ter parte. Por quê? Porque Daniel era parte do povo de Deus. Que Daniel queria servir ao Senhor. E isso envolvia não cair em idolatria. Por isso, permanecer-se incontaminado. E eu acredito que o que diz o verso 9 tem a ver também com a reação que Deus tem ao momento em que nós, na nossa esfera de ação, agimos contra aquilo que nos tenta. E Deus concedeu misericórdia. E Deus concedeu misericórdia.
Daniel entendia o contexto em que ele estava envolvido, e Daniel, sobretudo, não sabia só ler a cultura em que ele estava inserido, mas ele compreendia quem era Deus e quais eram as suas orientações. A gente só pode reagir de forma contundente quando a gente conhece quem é Deus e quando nós o servimos, e sobretudo quando nós o amamos. E é por isso que Daniel é importante para nós e é exemplo para nós, não só Daniel, como os seus demais amigos. Sabe por quê? Porque o que nós vemos aqui, não, especialmente ali nos versos de 1 a 4, não é o relato de que Daniel e mais 3 foram extraídos da sua terra para servirem em outro lugar. Tem a ver com uma classe de pessoas que eram jovens, nobres e mais inteligentes. Nós temos boas razões para acreditar que não eram eles 3. Mas por que o texto fala de só um quarteto fantástico? Porque foram eles que reagiram em obediência. Obediência a Deus não tem a ver com o lugar de onde a gente nasce. Não tem a ver com a classe social que a gente tem. Não tem a ver com os recursos que a gente tem. E não tem a ver com a inteligência que a gente tem. Servir a Deus é uma decisão de não se entregar ao espírito de Sinar e dedicar a Deus uma devoção que é devida e exclusiva dele. E entender que em todas as áreas da nossa vida, o Senhor precisa ser o nosso condutor. De quando nós vamos à universidade, de quando nós fazemos negócios, Deus continua sendo o nosso Deus. E os valores que Ele nos apresenta são imutáveis. E a grande questão que surge é de como a gente vai reagir a isso. Porque a gente pode vender a nossa devoção muito barato no mercado. Os desafios, quando se impõem, podem fazer com que a gente estremeça. Mas os desafios não podem justificar que a gente volte a face em adoração para outro que não seja o Senhor. E é claro que o texto aqui está fazendo um relato, não está fazendo uma promessa, mas eu posso e quero acreditar, e tenho certeza disso, que no momento em que, assim como Daniel, nós não nos entregamos e nós decidimos não nos contaminar, Deus nos concede misericórdia. Deus nos concede misericórdia. Nós percebemos também que Daniel não tinha medo de fazer desfeita. Muitas vezes eu ouvi essa história, de, poxa, eu vou a um lugar, a pessoa preparou um almoço tão gostoso para mim, eu fiquei com vergonha de fazer desfeita e me alimentei de algo que não deveria. E veja só, eu entendo que a questão da alimentação aqui não é o foco dessa mensagem, deve servir como escada para a gente entender como isso acontece em outros momentos da vida. Nós somos obrigados, como cristãos, a fazer desfeita na vida em muitos momentos. A fé cristã ela vai ser intransigente em muitas circunstâncias e muitas situações. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente abrir mão do que nós cremos, porque cremos em algo que nos foi dado por Deus para simplesmente ser agradável. Da mesma forma em que nós devemos agir da melhor forma e da melhor maneira possível para sermos amigáveis, amorosos, e eu acredito que isso seja inclusive um requisito cristão, mas nós não podemos transigir com aquelas coisas que em si são erradas, porque senão a gente está fazendo desfeita, e a gente está justificando erros como se a gente estivesse fazendo desfeita.
A verdade é que a gente vai fazer desfeita com os nossos amigos muitas vezes, a gente vai fazer desfeita com o pessoal da faculdade muitas vezes, a gente vai ficar isolado como Daniel e seus amigos muitas vezes, mas isso tudo é custo e resultado de obedecer a Deus em primeiro lugar e de não permitir que o pensamento de Sinar invada a nossa vida. Verso 13: então na tua presença que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comeram das iguarias reais, e faze os teus servos de acordo com o que observares. Assim ele atendeu o pedido e os experimentou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor e estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deveriam beber e passou a dar-lhes legumes. Verso 17, vejam que coisa bonita. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. E o rei os achou 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano de Ciro. Meus irmãos, nós aqui encontramos a recompensa da fidelidade. Nós vemos que a obediência produz frutos, assim como a desobediência havia produzido ruína e desgraça para a nação de Israel e de Judá também. Ainda assim, meus irmãos, a realidade é que o mundo em que nós estamos e que os planos de Deus nem sempre vão desaguar para nós no sucesso que nós almejamos e no sucesso que Deus decidiu, pela sua soberania, oferecer a Daniel e seus amigos. Nesse caso, nós vamos ser como vários dos heróis da fé, lá em Hebreus 12, que se agarraram à promessa, mas não a viram. Mas o que nós encontramos em comum com os heróis da fé e com a história de Daniel é que ambos agiram e se colocaram em risco, apesar das posições que tinham. Agiram mesmo que isso corresse risco, que corressem risco de perder algo precioso. Agiram fazendo desfeita quando necessário, mas não deixaram de ser elegantes, agradáveis com aqueles. Afinal, se tivessem sido ignorantes, não teriam conseguido a permissão que conseguiram. O que nós vemos também, meus irmãos, é que Deus, o nosso Senhor, é dono de toda ciência. Ele é o único Deus sábio, como diz a Escritura, e Ele concede isso aos seus filhos. O que Daniel e seus amigos receberam foi uma recompensa grandiosa da parte de Deus. O que Daniel e seus amigos receberam foi a resposta de um coração entregue, de um coração voltado a obedecer. E como diz o verso 19, eu incluiria algo aqui. Eles passaram a servir o rei com tanto poder e proeminência porque eles entenderam que serviam primeiro ao rei. O que há de mais importante nesse testemunho não são os resultados, mas é a coragem de fazer o que ninguém quer fazer. É a atitude de querer se manter incontaminado quando as pressões ao nosso redor mostram o contrário.
Nesse momento da história, esses meninos tinham 16, 17 anos, eram mais novos do que eu. Estavam fazendo escolhas grandiosas. E por que eles estavam fazendo escolhas grandiosas? Isso tinha a ver com berço. E não tinha a ver com o berço real que eles tinham. Tinha a ver com a família que os educou. Tinha a ver com a forma que a família deles entendia o que era a devoção a Deus. Porque devoção a Deus de verdade, a gente não compra em troca de bênção, como muita gente ensina por aí. Devoção a Deus de verdade, a gente dedica ao Senhor porque a Ele pertencemos e porque tudo que temos é dele. E se nós não temos hoje tantos jovens como Daniel e seus amigos, isso pode indicar um erro que não vem da igreja. Porque se a igreja de Daniel fosse boa, eles não teriam sido destruídos como povo, como nação. Tem a ver com o que acontece em casa. Devoção não se fabrica do dia para a noite, devoção é ensinada. Temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, é algo que você faz ensinando aos seus filhos que são herança do Senhor. Um segundo público a quem eu faria isso é não mais aos pais, mas aos filhos e aos jovens, assim como eu. A decisão de Daniel é a mesma que nós precisamos ter. Daniel decidiu manter-se incontaminado. Deus deu a ele graça para que isso acontecesse. E isso também está disponível a nós. Daniel, para não incorrer em idolatria, deixou de se alimentar com aquilo que era dedicado a outro que não Deus. Para manter a mente limpa, deixou a oportunidade de consumir aquilo que não prestava. E isso, é claro, serve para nós como cultivo de hábitos saudáveis, mas serve para que a gente pense a respeito da cultura em que a gente está envolto, onde a gente está imerso, onde a gente faz parte. A cultura onde a gente está, assim como a cultura babilônica, rouba de nós a atenção e a devoção que a Deus deveria pertencer. E aí, o envolvimento que a gente vai ter com séries e material de cultura pop e cinema, música, alimentação, roupa, namoro e todo esse pacote de conduta e estilo de vida cristão exige, muitas vezes, medidas tão radicais quanto a que Daniel teve ao decidir não se contaminar. Meu irmão, independente do momento da vida que você está passando, da circunstância que você está inserido, o apelo que eu faço é para que você não se volte a assinar. Para que, assim como os objetos do templo, você não seja dedicado para outras coisas que não adoração ao seu Deus. E que nós tenhamos esse quarteto e a história desses 4 homens como exemplo, para que nós possamos servir a Deus e devotar a Ele o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir que a nossa decisão seja a mesma que Daniel tomou no verso 8. Que nós sejamos, ó Deus, pessoas, filhos teus, decididos, intrépidos a não nos contaminar. Te pedimos, ó Deus, que a sua reação a esse desejo plantado por ti mesmo no nosso coração seja a de achar em nós graça e de dar a nós graça. Nós queremos, nosso Deus,
te pedir que a Tua palavra seja o árbitro final da nossa vida, através do qual, ó Deus, nós nos avaliamos, nós avaliamos quem somos, pensamos a nosso respeito, mas ao invés de decidir de acordo com a nossa vontade, nós entregamos isso a Ti em adoração. Pai, toma conta da nossa vontade, para que com o nosso coração nós sirvamos a Ti. Toma conta, ó Deus, de cada pedacinho do nosso coração. Age, ó Deus, em nosso favor, para que em cada área da nossa vida a nossa decisão seja de permanecermos incontaminados, e de que essa decisão, ó Deus, se não oferecer a nós bênçãos instantâneas, momentâneas, conduza-nos, ó Deus, e aperfeiçoe o nosso caráter para a eternidade. Mais do que isso, ó Deus, para que nós sejamos parecidos contigo, que nós possamos temer a Ti, mas sobretudo sentir alegria no Senhor, e mais do que alegria no Senhor, ó Deus, que nós possamos parecer contigo, que nós possamos, como discípulos, imitá-lo, e ainda que de maneira imperfeita, nós sejamos capazes de dar bom testemunho a outros, mostrando a Deus que nós não nos voltaremos a sinar, que nós não dedicamos devoção a outro que não Tu. Nos ajuda, ó Deus, nessa decisão e conduz os nossos passos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos habilita, que nos purifica e nos dá forças. Nós pedimos isso. Amém.